O que são os certificados halal? Sim, certificado halal, para que ele serve? De onde veio? Para onde vai? Você quer saber mais ou menos, mais esmiuçadamente o que é ele? Vem com a gente que eu vou ensinar vocês a fazer um certificado halal, entender quem assina ele e como proceder com isso, tá bom? Então, solta a vinheta. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Tiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que entram, se inscrevem, compartilham, comentam nossas aulas. Muito, muito, muito obrigado de coração. São 2 anos e um pouquinho mais no YouTube, fazendo comércio exterior melhor aqui no Brasil. Então vem com a gente que isso aqui é muito legal para vocês. Pessoal, estava pensando aqui, eu dei uma aula um pouquinho de tempo atrás sobre como eu exporto carne. Inclusive, está aqui em cima sobre isso. E eu estou aqui num ponto interessante: o certificado halal. Para que ele serve? Qual que é a funcionalidade dele? Por que ele existe? Então, vamos nessa que eu vou explicar para vocês ponto a ponto, passo a passo, o que é necessário e por que ele é tão necessário para tudo, tá bom? Gente, vamos nessa. Pessoal, o que acontece? Quando você tem uma carga de origem animal, sendo ela carne, frango, porco, carne de porco, suínos e pescados, sim, pescados também entram, que tem cortes, ou seja, carne que permitem cortes para o mercado muçulmano, sendo ele no Oriente Médio, sendo ele nos Estados Unidos, sendo ele na China, sendo ele em qualquer lugar, as empresas importadoras de lá solicitam que tenha um certificado halal, ou seja, a carne ela é cortada frente à Meca, em direção de Meca, dizendo que aquilo foi cortado da forma correta por uma pessoa autorizada para isso e pode seguir viagem. Beleza? Beleza. O que acontece? O halal, gente, ele é assinado por duas pessoas. Não apenas pelo dirigente da empresa, mas sim pelo veterinário responsável. Muito, muito, muito importante isso. E muitas vezes solicitado pelo país de destino, pelo responsável pelo corte, ou seja, a autoridade máxima religiosa que fez o corte ou que autorizou o corte. Nossa, Tiago, parece complicado isso. Pois é. Lembra quando eu falei sobre exportação de carne? Que você tem todo um passo a passo diferenciado para aquilo, precisa ter o CIF, etc, etc, etc. O halal é a mesma coisa. Às vezes o halal ele é mais demorado que o próprio CIF. Sim, o halal, nesse caso, é muito mais demorado que o próprio CIF, porque existem algumas particularidades dele. Ou seja, você não pode pura e simplesmente emitir um halal e assinar pelo dirigente da empresa. Não, tem que ter um veterinário responsável e uma autoridade máxima da religião que autorizou aquilo, como eu falei anteriormente. E aí é que está o caso. Aí é que gera a grande dúvida quanto a isso. Aqui no Brasil, nós temos alguns órgãos, ou melhor, nós temos os cartórios que autorizam isso, né? Eles chancelam isso. Porém, perante ao mundo, as ideias de cartório não existem. Quando a assinatura é reconhecida pelos governos dos locais, o MAPA manda que o CIF, a autorização do CIF, etc., a assinatura do halal tem que ser exatamente a mesma do CIF.
o veterinário que assinou tem que ser exatamente o mesmo veterinário que vai assinar o halal. Beleza, entendido, tá bom. Pode ser assinatura digital? Pode, pode. No tanto que tenha a autorização digital. Beleza? Ok, tranquilo. Tá. Tiago, estou mandando a minha carga para os Estados Unidos, não necessariamente eles me pediram halal. Ele é necessário? Olha, depende. O halal, gente, ele é para a comunidade muçulmana, como eu falei anteriormente. Caso você não tenha solicitado, beleza, pode não mandar. Eu acho, isso é achismo meu, de praxe, manda. É válido mandar. Você já está mandando tantas outras coisas, um halal mais um documento a mais, um documento a menos, manda isso. Lembrando que quanto mais informação você tiver numa exportação de carga de origem animal, animal apenas, melhor você tem para seguir com isso. Tá bom. Tiago, o halal é necessário aqui no Brasil para uma importação de carne? Vamos pensar o contrário. Quando você tem uma comunidade muçulmana aqui no Brasil e ela vai consumir aquilo, sim, necessariamente sim. Onde está o ponto? Quando você faz uma exportação ou uma importação de carne, frango, suíno ou pescado com cortes, e ele vai também para a comunidade muçulmana, você concorda comigo que até a etiqueta da, é, do corte, enfim, terá que ter alguma coisa falando sobre o halal? Halal número tal, etc e tal. Então, sim, faça isso como praxe, e não como obrigação, mas como praxe. Lembrando que halal é uma coisa, etiqueta é outra. Beleza? Tá bom. Tiago, como é que eu emito um halal? Primeiro de tudo, você consegue emitir um halal feito com as suas autorizações, digamos assim, ou com seu folha de cabeçalho e assinatura da empresa, a sua folha da empresa mesmo, tá? Ele não precisa ser automaticamente autorizado por um órgão, tipo uma Fiesp da vida, não precisa, tá? Não precisa. Porém, ele tem que ter o cabeçalho e o rodapé da sua empresa. Tem que ser a folha da sua empresa, assinado por veterinário e assinado muitas vezes pelo responsável religioso. Ok? Beleza? Segue o barco. Mesma coisa da origem, se for uma importação. Uma coisa muito, muito, muito interessante dizer também. O halal, ele tem tempo. Então, sim, ele tem validade. Se você está mandando uma carga hoje para um país destino tipo China, ele tem validade de X tempo. Você pode colocar 6 meses, 1 ano, 10 anos, minto. 6 meses, 1 ano, 3 anos é o máximo. 10 anos, esquece. Ninguém vai consumir carne em 10 anos, obviamente. Outra coisa, de lá para cá é a mesma situação. Tem só a validade, até 3 anos aceitável, tá bom? Então, halal nada mais é do que isso. Um documento que informa para a comunidade muçulmana que a carne foi cortada frente à Meca, autorizada por um responsável religioso, tá bom? E assinado por um veterinário responsável pela empresa, pelo frigorífico da empresa, tá bom? Quem faz a vinculação da assinatura do veterinário é o mapa, tá bom? Que vai mandar para lá ou vai receber de lá de outros frigoríficos que têm autorização, ok? Gente, aula diferente, gosto de falar para vocês. Agora eu vou colocar um halal aqui do lado para vocês verem como é a carinha dele, tá bom? Aula diferente, gosto de falar desse tipo de situação para vocês entenderem que sim, tudo em Comex dá-se um jeito, tudo em Comex consegue resolver e a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, o canal Como é que se faz é uma grande consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar mais fácil.
Vem com a gente que o caminho é esse, tá bom? Além disso, vamos lá, pessoal. Estou vendo que tem gente que olha o nosso canal e não se inscreve. Então, se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto, você receba essas notificações de aulas, papos com o especialista, ou mesmo como é que se faz em campo, que são os bastidores do Comex, por onde você não imagina que exista. Mas além disso, vamos lá, curta para fazer o YouTube entender que essas aulas são legais pra caramba e você deixar aquele like bacana que ajuda muita gente, tá bom? Compartilha para aquele seu amigo que está começando na área, que está começando a importar carne de origem animal, ou itens de origem animal, saber o que é o halal. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, tirar todas as suas dúvidas, ou fazer aquele elogio bacana, ou aquela crítica necessária para a gente crescer, tá bom? Mas eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter um pouquinho de calor nas mãos, um pouquinho de inteligência emocional para conseguir trabalhar na área. A área é incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.